Primeiro, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, há tempo para todas as coisas. Se tivéssemos que definir qual é o tempo agora, por exemplo, qual é esse tempo que você está dedicando aqui essa noite? O que você poderia dizer? Se alguém perguntasse, o que você está fazendo aqui? Ou o que você foi fazer lá? Que tempo é esse aqui? Esse tempo, se a gente tivesse que determinar em poucas palavras. Tempo de aprender. Tempo de adorar. Tempo de buscar. Olha quantos tempos maravilhosos. Tempo de orar. Tempo de fé. Olha quantos tempos estão aparecendo. E todos concordam com esses tempos? E olha que se a gente ficar aqui a noite toda falando de tempo, são todos esses tempos. Esse tempo é já, esse tempo é agora. Que o Senhor prepare você para receber a palavra. Vamos orar então? Agradecendo ao Senhor por esse tempo que Ele preparou. Pai, te agradecemos por esse tempo incrível que o Senhor separou esta quinta-feira, que nasceu no teu coração, Pai. O Senhor nos colocou e nos condicionou a estarmos aqui, compreendendo que a tua palavra, ela é o manual da nossa vida. E hoje, Senhor, separamos este tempo e te entregamos esse tempo. Nós consagramos, Pai, e nós sabemos que tempo é algo preciosíssimo. Tempo, Senhor, é algo que até mesmo as empresas, meu Deus, condicionam a precificação. Há um valor no tempo, Senhor, tempo de serviço, o tempo que dedicamos no trabalho. E agora então, Pai, essas horas que passaremos aqui, Pai, alguns minutos, nós consagramos ao Senhor este tempo de aprendizado, este tempo de fé, este tempo de adoração, este tempo, meu Deus, de consagração, este tempo que é preciosíssimo. Neste momento agora, Pai, assuma este tempo na nossa vida. E Espírito de Deus, que este tempo seja proveitoso, seja fértil, seja produtivo, que seja um tempo de comunhão maravilhoso. Esse é o nosso desejo. Convidamos o Senhor para ser Senhor absoluto deste tempo. Que a tua soberania, Senhor, seja maior do que qualquer outra vontade neste lugar. Que o Senhor seja Senhor em tudo, do começo ao fim. E que as palavras, meu Deus, sejam palavras guiadas pelo teu Espírito. Seja com o Rafael, Senhor, dá a ele a ousadia e a intrepidez necessária. Que ele seja cheio e repleto, e transborde do teu Espírito, Senhor. Não apenas conhecimento, mas poder. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Com vocês então, o diácono Rafael, gostaria que você desse ao Senhor, pela vida dele, um aplauso gostoso pela vida dele. E aí, irmãos, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Legal. Hoje a gente vai falar de um tema aqui, missão dos valores. O bispo até adiantou um pouquinho. Eu particularmente não gosto dessa ordem, missão dos valores. Eu gosto de visão, missão e valores. Eu vou explicar para vocês o porquê, né? Eu vou ler um versículo só, nem precisa por enquanto abrir a Bíblia, só para a gente dar aí o tom norte da nossa conversa. Que é o Salmo 115, versículo 16. Os céus são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Nós temos que cuidar da terra, né? A terra cabe a nós. Então, a gente estava lá fazendo um planejamento estratégico da igreja. E eu falei, Denise, eu acho que as reuniões de quinta a gente podia dar umas temáticas um pouco mais práticas, né? Porque a gente tem alguns temas que surgem e
que muitas vezes a gente não tem direção necessária para alguns temas. E o que você acha de a gente pegar e nominar já 12 temas no ano, que são temas que a gente consiga trabalhar e falar na igreja, e que muitas vezes passa, né? A gente acaba passando porque realmente Deus tem dado outras palavras e com cunho às vezes que não tem com esse cunho aqui como missão dos valores, que é algo assim, a grosso modo, quando a gente já pensa, acho que tem um negócio, parece que é algo empresarial, né? Algo mais corporativo. E ele falou, demorou, é isso mesmo, vamos pensar e tal. E quando o bispo, ele acata de primeira, é revelação, né, gente? Então a gente tem que ir lá e agarrar, né? Ele acatou de primeira já, falei... Ih. Aí o mais legal, ele falou assim, então você faz os 12 temas do ano? Eu falei, beleza. Aí pedi pro senhor me deu a direção dos 12 temas. E aí eu mandei os 12 temas para ele, aprovou de novo de primeira. Eu falei, meu Deus, né? É Jesus. Ele tá me... Aí, deixa eu só tomar um pouquinho de água. E aí, eu tava pensando nesse tema, eu falei, eu não posso trazer uma base que seja muito corporativa, muito empreendedora, porque a gente tem vários empreendedores aqui. Nós temos várias pessoas que trabalham por conta, pessoas que têm empresas, pessoas que trabalham tendo que buscar, né, a renda e não tem um emprego ali de carteira assinada e tal. Mas eu falei, não posso ficar com a temática só nessa linha, eu tenho que, de alguma forma, trazer lição dos valores de um modo geral. E aí, comecei a meditar nessa palavra, e quando eu comecei a buscar os textos e tal, e até falei com o Denis, né, com o bispo, Deus começou a falar comigo e eu, na verdade, eu não tinha missão de ministrar. A missão era do bispo. Ele só me deu os temas. Mas aí Deus começou a me incomodar sobre esse tema de missão, visão e valores, que era o primeiro. E aí acabou o culto, fui falar com ele. Falei, deixa eu ver, né? Deixa eu confirmar e tal. Mas eu não vou pedir de cara assim não. Tal. Aí eu mal cheguei e falei, bispo, que dia que é o Elo? Era o terceiro, terceira, quinta? Como vocês sabem, a gente é de Tu, então a gente não vem nos cultos de quinta. Ele falou, quinta-feira que vem, você vai ministrar? E assim, eu falei, mano, a gente tá muito alinhado no espírito, mano. Eu mal falei com ele, ele já falou isso, falei, então, eu ia te pedir isso, só que como é quinta agora, eu não posso, que seria quinta-feira passada. Aí ele falou, não, a gente muda tal, e acabamos conversando de outros assuntos, falou, vamos fazer o seguinte, então muda, você já ministra, eu falei, legal. Então já começou ali a questão do senso de visão e de missão, porque Deus começou a me incomodar com esse ponto, eu falei, eu não posso fugir, né? Não posso fugir. A missão é minha, tem que executar. E aí assim, por que eu vejo que a gente precisa inverter um pouco a lógica? Porque primeiro precisa ter visão no lugar de missão. A gente tem enfrentado batalhas muito grandes. O mundo é cada vez mais frenético. Nós somos abarrotados de informação. Eu tenho uma agência de propaganda, então eu sei exatamente, eu produzo conteúdo, eu produzo informação. Eu sei exatamente como é que funciona. Tudo que você vê na internet, tudo que você vê na TV, tudo que você vê no rádio, tudo que você escuta no rádio, tudo que você vê nos meios de comunicação são produzidos de uma forma para pegar e invadir a tua vida e tomar conta de alguma forma da tua vida. E hoje, se a gente pegar lá, assinar uma TV por assinatura, por exemplo, eu tenho mais de 50 canais, né? São 50 canais no mínimo, 25 lá que já são aqueles básicos, né? TV Senado, TV isso, TV aquilo, e mais uns 25 que são pagos no mínimo. Aí você pega, imagine 50 canais no mínimo, aí você tem redes sociais, e fica lá nas redes sociais e procura informação que não vai te trazer nem um pouco de informação, na verdade. E aí você tem WhatsApp, tem YouTube, tem tanta coisa, e aquilo começa a te abarrotar de coisa que não te faz sentido nenhum. Às vezes eu entro no WhatsApp, engraçado, eu falo assim, eu vou entrar no WhatsApp para mandar uma mensagem para uma pessoa. Aí eu entro no WhatsApp, tem um monte de mensagem, aí eu saio, começo a responder, de repente eu saio e falo, meu Deus, a mensagem que eu tinha que enviar eu não enviei. Aí você tem que ir lá, voltar, porque é tanta informação que você acaba se perdendo nas coisas. E aí você fala, o que tem a ver isso com missão, visão e valores? Tem tudo a ver. Porque quando a gente não tem uma visão clara do que a gente quer, a gente se perde. E aí você tem um mundo com muita informação, abarrotada de informação, você tem uma quantidade de coisas sendo gerada, aí você pega, chega lá no fim do ano, chega no começo agora, você começa a anotar tudo aquilo que você deseja fazer no ano, né? Aí começa a não ter vontade de fazer isso, não vai fazer aquilo e tal. E aí dá agora, final de janeiro, começando em fevereiro, a gente nem lembra que a gente anotou no início do ano.
porque é muita coisa querendo roubar a tua atenção. Muita coisa, muita coisa. E se você não tiver uma visão muito clara, para mim visão é clareza. Quando você tem clareza do que você quer, clareza do que você precisa buscar, todas essas coisas que te roubam, todas essas coisas que fazem com que você mude o caminho onde você está andando, elas ficam mais imunes a você. Mas aí que tá, aí começa o exercício. Qual é a visão? O que a gente tem que ter como visão? Né? Qual é a visão que a gente tem que buscar? E aí, até conversando com o bispo, quando você vai para um exercício mais aprofundado de visão, principalmente quando é alguma coisa mais pessoal, a gente tem muitos campos da vida, né? E a gente até ali afinou e tal, falou, vamos falar de 3 campos. O campo espiritual, o do trabalho e o da família. Se a gente conseguir ter visão clara nesses 3 pilares da vida, eu tenho certeza que seu ano vai ser diferente. Sua vida vai ser diferente, que os próximos anos serão diferentes. Se a gente conseguir realmente dar foco nisso e ajustar isso, muita coisa vai mudar. E a visão, para mim, é ela que norteia tudo. É ela que faz com que você, num dia mal, consiga vencer. É a visão que faz com que você está lá andando, persistindo, e as pessoas começam a falar coisas e você não desiste. Quando se levanta o inferno na tua vida e você fala assim, tranquilo, eu sei o que Deus confirmou mesmo. É a visão. Muitas vezes a gente pega e transforma a visão em missões e não tem muita noção do que é a visão da nossa vida. E você sai fazendo e você não sabe nem por que está fazendo aquilo. E aí quando vem esse mundo de formação, quando vem esse monte de coisa se levantando contra você, você não tem aquilo realmente que te move, sabe? Aquilo que realmente te faz acordar cedo e falar assim, tô cansado, mas é mais um dia. Tô cansado, mas vou pra cima. Tô cansado, mas eu vou fazer tal coisa. Eu não vou desistir. Eu quero progredir, eu vou avançar. Porque você tem uma visão grande. Você está enxergando coisas que ninguém está enxergando. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer exercício é tentar entender qual é a nossa visão. E principalmente nessas 3 áreas. Eu vejo, por exemplo, muitas famílias, né? Eu vejo muita família se perder porque não tem uma visão como família. Você vê algumas famílias assim. Tá lá o marido remando para um lado, tá a mulher remando para o outro, os filhos remando para o outro. E aí no final de um tempo, tá todo mundo cansado, cada um remando para um lado. Todo mundo frustrado porque não saiu do lugar. E todo mundo sem saber o que vai fazer. A primeira coisa assim, que a gente precisa resolver é justamente colocar todo mundo na mesa. Óbvio, né? Quem tem filho pequeno, é difícil. Né? É muito difícil. Mas quando já tem filho adolescente, e eu vejo isso que hoje é uma grande luta, os pais com filhos adolescentes e os filhos jovens que já compreendem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a missão como família. Muitas vezes a gente olha para umas famílias que não tem missão, não tem visão nenhuma. Aí tá, cada um puxando para um lado, ao invés de falar assim, gente, vamos lá, vamos chegar ali, todo mundo junto, vamos lá para aquele lugar ali, ó. Vai ser para 1 ano, vai ser 2 anos, vai ser 3 anos, vai ser 5 anos, vai ser 10 anos, não importa. Mas vamos todo mundo remar para aquele caminho, todo mundo junto. Ah, pai, mas eu não quero tal coisa, ou eu não gosto de tal coisa, e o pai, eu vou para tal lado, e a mãe, mas chega uma hora que dá ali uma salada, tudo se ajusta, tudo fica perfeitinho ali, e aí o que acontece? Quando você quebra isso em missões, vai estar a missão, para chegar naquele lado, nós vamos ter que remar rápido, vamos ter que remar devagar, quando vier uma onda a gente vai ter que parar de remar, vai ter diversos desafios, que aí são as missões. E aí quando está todo mundo remando para o mesmo lugar, fica um pouco mais tranquilo, não fica fácil, mas fica mais tranquilo, porque está todo mundo junto. Quando um desanima, o outro puxa. Quando está sem entusiasmo nenhum, o outro vai lá e coloca força, porque está todo mundo remando para o mesmo lugar. E o poder que a visão dá para a gente é de conseguir enxergar algo antes. Para mim, visão é a gente conseguir projetar o nosso futuro. A gente tem que ter esse exercício de projetar o nosso futuro. Tem que ter esse exercício. A gente tem que projetar o futuro. A gente muitas vezes passa tempo da vida naquele louvor, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí vem, passa 1 dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 1 ano. Às vezes passa uma década, às vezes passa uma vida e a gente nunca parou para pensar assim, o que eu poderia ser como família, como eu poderia ser como profissional, como eu poderia ser como homem de Deus. Vem, entra aqui no domingo, sai, vai embora. Óbvio, gente, a gente sabe que tem pessoas que não têm um conhecimento ainda tão grande da palavra, do caminhar com Jesus, então a gente sabe que é melhor que você venha
todos os domingos, sai e vai embora, e ainda você não tem uma grande visão de como você quer ser espiritualmente, mas para quem já caminha um tempo, a gente precisa começar a se ligar nessas coisas. Eu comecei a me ligar nisso no final de 2017. Eu falei, eu preciso me aprofundar, e em 2018 vai ser um ano diferente da minha vida. Eu vou, espiritualmente, eu preciso me aprofundar, eu preciso ter conhecimento da palavra, eu preciso ter conhecimento dos dons do Espírito. E aí eu quebrei em várias missões. Então, primeiro eu me enxerguei como eu quero estar no final de 2018 como um servo de Deus. Por quê? Porque na primeira batalha que eu tive, a primeira missão que eu tive que executar, que eu coloquei algumas missões lá, você já quer desistir? Na primeira. Só que se você fica só lutando ali, você com a sua missão, você já vai e larga. Agora, se você tem essa visão todos os dias, e um dos itens que eu coloquei era ler a Bíblia sempre de manhã, né? E eu tinha a meta de ler o Antigo Testamento até o final do ano. E aí eu falei, eu vou começar. Aí eu acordava 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Aí, irmão, quando chegou naquele livro de Números, Levíticos, 5 horas da manhã, você faz de tudo para desistir. Você já quer largar, fala, não precisa, tal, já vou direto para os livros mais clássicos, tal, isso, aquilo. Ou então vou pegar e fazer devocional. Eu falei, não, mas vou persistir porque eu me imaginava, eu ficava toda hora falando assim, imagine o dia em que eu terminar. Imagine o sabor disso. Imagine como vai ser legal, tal. Eu saber de tudo, quando alguém vir falar de tal coisa pra mim, eu já sei, de tal história eu já sei e tal. E aí, dito feito, aí chegou no fim do ano, eu tinha praticamente lido a Bíblia toda, falta pouquinhos livros agora. E aí, quando você tem essa visão, você começa a se projetar, essas missões te levam além do que você tinha projetado, isso que é muito louco. Quando você tem uma visão muito clara, você vai além, muitas vezes, daquilo que você tinha projetado inicialmente. Daí eu coloquei lá, eu quero ter frequência de 90% das aulas de teologia, quero ministrar 70% dos grudas, porque eu e a tia Débora, às vezes a gente dá uma troca ali, fala, tia, essa semana aqui você pode assumir e tal, mas eu falei, não, pelo menos 70% dos grudas eu quero ministrar. Eu falei, eu quero ter uma frequência tal, assim, coloquei todos os pontos que eram lições para que eu chegasse naquela visão. Irmãos, na quarta-feira, geralmente quarta-feira na agência, eu tenho uma agência de propaganda, para quem não sabe, é sempre um dia muito difícil. Aí você chega, tá cansado, aí você fala assim, hoje tem curso, né? Eu acabei, chega no final do dia, parece que meu cérebro virou uma gelatina, assim, tanto que eu pensei, né? Porque você trabalha com propaganda, você usa o cérebro o dia inteiro, né? Aí eu falo que a gente carpe um terreno com o cérebro, né? Então você tá cansado, você não consegue ver mais nada. Aí, hoje tem aula. O que acontece se você não tem uma visão muito clara? Você vai lá, aula, depois eu assisto, principalmente que a gente tem essa possibilidade, a gente tem o EAD, depois eu assisto no sábado, depois eu assisto no domingo. Mas não, o que não faz desistir? É a visão. É aquela projeção, você fala, eu quero ter 90% das aulas assistidas, no mínimo. E eu acho que a gente perdeu 1 ou 2 aulas, porque foi há dias de realmente que tinha compromisso, e depois vamos lá, voltamos, reassistimos, e beleza, acabou até tendo um 99%, né? Porque não dava para ser sempre, que não foi presencial, não foi ao vivo, né? Mas quando bate aquele desespero, aquele desânimo e tal, é essa visão que faz com que a gente persiga, que a gente continue, né? Por exemplo, eu comecei a fechar um ciclo muito grande na minha vida da parte profissional, em 2017. Ainda mais que a gente começou a descobrir um monte de coisa e tal, e aí eu comecei a escrever para 2018 e finalizar agora em 2018 para 2019 a nossa próxima visão profissional. Eu falei, só que a visão profissional, para mim, não cabia 1 ano, não cabia 6 meses, cabia 4 ou 5 anos. Eu falei, eu quero projetar meus próximos 4 ou 5 anos. E aí a gente começou a se exercitar, como família, como empresa, tal, isso, aquilo. E aí, assim, a gente definiu que a nossa visão, é uma coisa que a gente praticamente não compartilhou, que a nossa visão como empresa lá, e ela está totalmente atrelada para a minha vida profissional, que até 2022 a gente quer abrir uma filial fora do Brasil. A gente definiu isso. E não é nem para nós irmos para essa filial, e sim porque eu entendi que isso era uma coisa que eu conseguiria trabalhar no marketing da empresa, isso nos dava muito, muito desejo de querer fazer as coisas. Aí eu comecei a falar com os funcionários, eram os sonhos de todo mundo. Falei, por que a gente não usa tudo isso como uma visão e todo mundo segue por esse caminho? E foi incrível, a partir do momento que a gente fechou essa visão, parece que a atmosfera do local mudou,
Parece que todo mundo começou a andar, a caminhar pelo mesmo caminho. Ou seja, se a gente não tiver uma visão muito clara de onde a gente quer chegar, e principalmente nos ambientes que são em grupo, se a gente não tiver uma visão muito clara, a gente fica dando soco no ar, como diz o apóstolo Paulo. A gente começa a fazer, aí qualquer coisa desanima, qualquer coisa vira mimimi, qualquer coisa começa a virar conversinha. A gente precisa ter muito claro a visão, muito claro, principalmente nesses três pilares, né? No campo familiar, no campo profissional, no campo espiritual. E aí, irmão, começa a te provocar. Você tem pensado nessas coisas? Você tem pensado como você quer estar em dezembro de 2019 agora? Então, o que você quer? O que você tem projetado para a tua vida? O que você tem feito e colocado aos pés do Senhor para que Ele te dê essa direção, essa visão, algo que você fale, meu, isso aqui vai me motivar apesar das lutas, isso aqui vai me motivar apesar das dores. Quais são os seus sonhos para esse ano, para o próximo ano, para os outros anos? O que tem te motivado? O que tem te motivado a não desistir? Porque motivação, a gente acha que motivação está inspirado, né? Eu estou inspirado. Motivação é um motivo para agir. Você tem que ter um motivo para agir. Se você não tiver um motivo para agir, você não age. Você fica parado. E aí a gente muitas vezes quer estar só inspirado. Não, você tem que ter um motivo. Qual é o teu motivo para 2019? Qual é o teu motivo para 2020? Qual é o teu motivo para 2021? Para 2022? Projeta em família, espiritualmente, profissionalmente, projeta. Porque ainda que você, às vezes, nem chegue exatamente naquilo que você projetou, a execução desse processo, as missões que se tornam nesse processo, ela vai te fazer progredir. Ela vai te fazer andar. Ela vai te fazer caminhar e ir para lugares que você jamais imaginou que só com as suas competências humanas você conseguiria. Porque isso faz com que a gente avance. A gente precisa começar a se ligar nessas coisas. Porque imagine só aqui, a quantidade de pessoas que tem hoje aqui. Imagine se a gente, cada um tiver uma visão clara. Depois a gente pega essas visões claras e transforma em missões, assim, ao longo desse tempo. Imagina o que acontece. A gente vira um exército, né? A gente vira realmente uma blitz mesmo, assim, algo que a gente vai avançar muito. O problema é que não pode a gente chegar no final de 2019 e falar, o ano foi bacaninha, foi legal. Você nem lembra o que aconteceu no final do ano. Ano passado eu fiz questão de fazer isso no Gruda. No primeiro Gruda do ano a gente fez questão de anotar quais seriam as nossas visões, tal, o que a gente gostaria de ter para 2019. E eu falei, gente, a gente não vai abrir esse papel em janeiro de 2019. A gente vai abrir em julho de 2018, porque se tiver alguma coisa para a gente correr atrás, ainda dá tempo de correr. E aí nós fizemos esse exercício. Em julho a gente abriu, todo mundo abriu seus papéis lá. Eu guardei os papéis em casa. Falei, quem quiser pode tirar foto, pode anotar para levar para tua casa, para você ver, obviamente, o que você tem projetado, mas vai ficar em casa aqui. E em julho a gente vai abrir, porque se tiver alguma coisa que está faltando, a gente vai ter que correr atrás. E ainda mais quando você está em um grupo, né? Facilita, né? Quando um está fraco, o outro está forte. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer. Um exercício que tem que fazer em família, um exercício que a gente tem que fazer individual, um exercício que a gente tem que fazer em grupos que a gente está. Eu falei aqui apenas de 3 áreas, mas são muito mais áreas, se a gente parar para analisar. Por exemplo, eu falo que o dia que for pai, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero fazer uma tatuagem e eu quero escrever assim, qual é a minha missão como pai? Né? Porque muitas vezes a gente se perde nisso. Qual que é a minha missão como pai? Eu tenho que ter. Aí quando vira aquele dia que você, eu vejo os pais falando, meu Deus, me prepare para ser pai, que a batalha é grande. Né? E aí, é duro, não é fácil. E a gente precisa estar muito bem preparado para isso. Imagina se a gente tiver, a sua função como pai está muito definida, a sua função como esposa está muito bem definida, a sua função como filho está definida, você já se projetou como amigo. Acho que a gente nunca fez esse exercício. Fala, o que eu quero ser como amigo? Qual que é a minha visão como amigo? Qual que é a minha visão como servo de Deus? Qual que é a minha visão como uma pessoa que vai ajudar o próximo, em obras mesmo falando? A gente não para analisar, a gente só chega fazendo aí, é filho para levar para a escola, mais que tem filho, é conta para pagar, e é que isso e aquilo, e quando eu ver, passou o tempo, já foi, passou um ano. Então, gente, vamos fazer esse exercício de visão. E depois que a gente fizer o exercício de visão, vamos quebrar em missões. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é clareza da visão. Clareza da visão. Tenha clareza das suas visões. Se você não tiver clareza das suas visões, você vai passar o tempo da tua vida, e o tempo é o único bem que não se estoca. É o único tempo. Se você sair ali na rua, tiver com R$50 no bolso, depois de um tempo você recupera.
Se você tiver qualquer tipo de problema financeiro, você recupera. Mas o tempo não se recupera. A gente tem que usar ele da melhor forma possível. Deus tem nos presenteado com um tempo diferente na igreja esse ano. É um tempo diferente. A gente tem a palavra muito bem direcionada do físico e do espiritual, que vai muito a ver com missão, visão e valores. O que a gente vai fazer no campo espiritual, o que a gente vai fazer no campo físico? E começa a se projetar, em 2019 na igreja eu quero estar assim, eu quero chegar em dezembro, eu quero ter feito isso. Não deixa passar os dias mais, não, irmão. Não deixa passar os dias chegando aqui e vindo aqui, e simplesmente indo embora e tal. Não, vamos fazer, vamos realizar, vamos pra cima. Aproveita que tá todo mundo junto. Tá um clima diferente, aproveita a onda. Aproveita a onda e pega uma marolinha, né, um jacaré, né, fala, pega um jacaré, que é mais fácil. Então, clareza na visão. Segundo ponto que eu anotei, quando a gente estiver montando a visão, a gente precisa, nós precisamos ter a confirmação de Deus. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente faz, depois ora, né? Às vezes a gente orar e depois fazer. Isso eu tive que aprender na raça, sair fazendo. Esse é o meu modelo, né? O meu estilo de vida é fazer. Eu tive que aprender que primeiro eu preciso pedir confirmação de Deus. Se a gente parar para analisar, né? A gente pega ali a batalha de Davi. A gente acha maravilhoso aquela hora que ele derruba o gigante e tal, isso, aquilo, Golias. Só que antes, Deus tinha confirmado já. Ele já era rei. Ninguém sabia. Só a casa dele. Só os irmãos e os pais. Mas ele já sabia. Aí o que acontece? Quando Deus confirma, nada te para. Quando Deus confirma, nada te para. Né? Eu fiquei imaginando a cena. Tava lá o gigante lá, Golias, zoando a galera. Os filisteus zoando o povo de Deus, zoando isso, aquilo e tal. Aí chega um franzininho, um cara que não era de guerra, mas não era um militar, e fala, não, chega, acabou aí a brincadeira, ninguém vai mais zombar o povo de Deus, eu vou enfrentar esse cara aí, deixa ele comigo, deixa esse gigante comigo. Quando Deus confirmou, não vai ter jeito, nada vai te parar. E aí eu fico imaginando assim, aí é legal quando você pega os textos, né, é tudo muito claro, tem muitos momentos na Bíblia que são mais interpretativos, né, mas nesse caso assim, é tudo muito pontuado. Eu fiquei imaginando isso fazendo um paralelo na nossa vida. Você fala, Deus confirmou uma visão grande para mim. Eu vou enfrentar tal gigante. Aí que começa a acontecer, eu falo, você é pequenininho, cara. Você não tem capacidade para isso. Você não pode, você não vai conseguir. Você é muito pequeno. Aí você fala, não, eu vou conseguir. Deus confirmou, vai dar certo, cara. Aí o pessoal pergunta, mas qual que é a sua estratégia? Você vai vir com bazuca, navio, você vai vir com submarinos? Você fala, não, pedra. É pedra mesmo das estratégias. Porque Deus confirmou, Deus falou que vai dar certo. E muitas vezes é assim, a gente não tem instrumento nenhum, ferramenta nenhuma, só que se Deus confirmou, vai dar certo. Por isso que a gente precisa orar para pedir para Deus confirmar. Né? Aí na hora que ele coloca lá a armadura, ele fala, não, tira porque não é para mim e tal. Aí você fala, mano, é uma ousadia absurda, e que a gente tem que aprender essa ousadia. A gente tem que aprender, a gente tem que ter coragem, assim, a gente tem que ter coragem. E Deus, quando Ele confirma, Ele se recompensa. Mas a gente também tem que ficar ligado quando Ele não confirma. Porque muitas vezes a gente quer avançar quando Ele não confirmou, ou quando Ele falou que não é para ser. Eu aprendi isso na marra, né? Eu estava em um cliente, e é um cliente que ele é o nosso maior cliente. Assim. Quando eu comecei a atender ele há uns 8 anos atrás, ele estava numa salinha, num galpão pequeno, e ele alugava geradores. Hoje ele é a segunda maior empresa de locação de geradores do Brasil. Pra você ter ideia, ele recebeu um aporte de investimento de 300 milhões de reais. Ele é cristão. E aí uma vez, chama Abraão. Ele é muito linda a história dele, é um ser humano ímpar assim, um cristão fenomenal, sabe? E ele pegou e falou, eu entrei na sala dele faz uns 3 anos, e eu tinha muito contato com ele, a gente tinha muita proximidade, era muito bom nos dias de reunião com ele, porque, era um dia que você voltava cheio, sabe quando você aproxima de algumas pessoas, você fala, esse cara tem algo diferente. E aí eu fiquei quase uns 3 anos sem falar com ele, ele me ligou, ele falou, Rafa, eu estou montando uma empresa nova, eu queria que você liderasse esse projeto para mim, você pode dar um pulo aqui? A empresa dele é na Anchieta, ali em Diadema. Aí eu, beleza, peguei o carro e tal, cheguei lá. Aí, como estão as coisas? Conta pra mim e tal. Porque chegou uma hora que a gente atendia a empresa dele, só que eu nem falava mais com ele, já falava com o diretor, sabe? Virou uma empresa monstro.
Aí, do meio do nada, ele vira e fala pra mim assim, Rafa, tô montando esse negócio aqui, mas eu ainda não sei se vou montar, porque eu tenho um princípio espiritual, eu não monto nenhum negócio com alguém que não seja crente, não seja cristão. E aí a gente olha pra isso, a gente pode dar, né? Meu, o cara é religioso, né? O cara precisa de tudo isso e tal. Mas aquilo era no meio de 2017, e aquilo entrou como uma flecha no meu coração, assim. Falei, meu, Deus está falando comigo. Porque às vezes a gente acha que Deus só vai falar com a gente com aquela voz de trovão, né? Ô, Rafael, tal. Não é, às vezes ele vai falar com a gente, meu, do nada. E aí ele falou comigo, e a gente estava vivendo uma situação muito difícil e tal. Eu fazia umas coisas sem Deus confirmar, saía fazendo, e Deus não tinha confirmado. Só tinha visão muito particular e não colocava aos pés do Senhor para entender se aquilo era realmente a vontade dele. E aí já foi o primeiro sinal. Eu falei, meu, isso aqui é um primeiro sinal, eu preciso ficar mais atento a isso. E aí começaram os sinais. Sei que uns 3 meses depois a gente tinha descoberto um monte de problema numa empresa que a gente tinha junto com um sócio. Eu era cristão. E quase falimos, tivemos um prejuízo de R$700 mil. Deus nos deixou em pé porque Ele é muito bondoso. Ele é muito bom. E aí, assim, isso foi por quê? Porque eu, desde que eu montei a empresa, eu montei há uns quase 12 anos atrás, quase 12 anos, eu tentava avançar em umas coisas que Deus não confirmava. Eu já tentei ter um jornal, fechei. E a agência, montei a agência por primeiro. Aí junto com a agência, tentei ter um jornal, não deu certo. Tentei ter uma revista, não deu certo. Tentei ter uma empresa que fazia avaliação de redação online, não deu certo. Tentei ter uma empresa que substituía plano de saúde, não deu certo. Eu tentei uns 10 projetos, e a agência aqui, e Deus mantendo a empresa. A única empresa que ficou aberta nesse processo, além da agência, é a letra que eu tenho com o pastor Zé. E se você parar para analisar, né? Meu, aquilo que ele me falou aquele dia, eu falei, meu... E eu cheguei, eu falei pro Zé, Zé, o Abraão me disse isso, cara. E eu não falei isso porque o Zé é meu sócio para falar, olha Zé, você é pastor, então vai dar tudo certo a nossa empresa. Não foi por isso. E aí o Zé começou a me ministrar, né? Porque o Zé, você não pode dar uma oportunidade, ele já começa. Aí eu lembro que ele me falou, cara, mas é isso, qual é a função das nossas empresas? Imagine você discutindo que você vai usar a empresa com uma função muito clara para o reino. Cara, eu e você sobe ali, a gente discute, né? Que a empresa é o Carol, o Zé e a Débora. Senta ali, discute, mano, 2 minutos tá resolvido. Agora imagine você tentando falar disso, porque eu ainda achava que aquilo era meio religioso, sabe? Não, quer dizer então que se eu tiver uma empresa, tal, porque, gente, uma coisa, isso é pra mim, isso Deus falou comigo. Não estou falando que você não pode ter uma empresa com uma pessoa, né, que não seja evangélica. Isso foi porque Deus falou pra mim, é a visão que Ele me deu. Ele falou, pra você não vai funcionar. Isso foi uma coisa muito particular. E aí o Zé começou a me estar meu, dito feito. Hoje as nossas empresas estão saudáveis, a visão Deus confirmou, e o mais louco é que no final do ano a gente sempre faz um filme, todo final de ano lá a gente faz um filme na festa de final de ano, e todo ano é muito sentimental, assim, é um negócio muito sensível, sabe? E aí toda vez que acaba o filme a gente tá chorando, tal, isso, aquilo. Aí esse ano, né, Deus falou comigo exatamente isso. Acabou o filme, e aí, eles fazem tipo uma retrospectiva, eles pegam, e a Carol fez, eu achei que não ia ter esse ano, e a Carol fez, por baixo dos panos, lá surpresa com o pessoal, e teve o filme e tal. E acabou o filme, eu falei, aí Deus falou comigo muito claro, ele falou, tá vendo, eu te dei isso como visão, eu quero que você já tentou de todas as coisas, eu não fazia dar certo, eu deixava não dar certo, não deixava florescer. E agora, eu tive que te fazer perder R$700 mil para ver se você acorda. E eu falei, tranquilo Deus, entendi. A partir de agora, já saquei. Para mim, a minha visão está confirmada. É por aqui que eu tenho que andar, é nesse caminho que eu tenho que seguir. E aí, vou falar para você que é fácil? Não é fácil. Ter uma empresa não é fácil. Hoje eu tive reunião 8, 9, 10, 11, vim para São Paulo e descobri que a ponte estava interditada, né? Aí tinha uma reunião lá em Guarulhos, a gente veio cortando por dentro e tal, isso aqui não é fácil, é no meio do caminho, é cliente ligando, isso, aquilo. Mas eu tenho uma visão muito apurada que Deus confirmou. Agora, as missões não vão parar. Nada vai parar. Porque Deus confirmou. E tem sido uma bênção. Né? Então o segundo ponto que eu coloquei aqui foi, primeiro clareza, o segundo, a confirmação de Deus. Nós temos que orar para que, beleza, vamos fazer as projeções que a gente quer para os próximos anos e tal. Mas nós podemos esquecer da confirmação do Senhor. O Senhor tem que confirmar. Lembra sempre de Davi, derrubou o gigante, mas antes ele já estava confirmado. Depois eu coloquei aqui como terceiro ponto,
que as nossas visões, que quebramos isso em missões, elas precisam ser úteis. Elas precisam ser úteis. Né? Se a gente pegar em João 15, 2, Jesus fala, eu estava preparando a palavra, daí peguei o versículo do dia na Bíblia Online, aí estava lá, o versículo do dia era assim, aquela passagem, né, de Jesus 15, 2, que ele fala que se a árvore não estiver dando fruto, tem que cortar a árvore, e se ela estiver dando fruto, tem que podar para dar mais fruto. Aí eu falo, meu Deus, né? A gente já leu isso, mas traz um refrigério por dia. Mas eu falei, meu Deus, Jesus falou isso. Então, cara, Jesus, ele que tem um plano de salvação, está falando que se a árvore tiver que ser cortada, vai ser cortada. Ou seja, a nossa visão tem que dar fruto, gente. A gente tem que ver fruto. Se a gente tiver que cortar coisas para que as outras deem fruto, a gente tem que cortar. Tem que dar fruto. Não dá. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi em 2017, que eu precisava cortar. Corta para dar fruto. Hoje eu estou colhendo vários frutos. E a gente tem que ter essa coragem, né? Ainda mais numa caminhada espiritual. Às vezes a gente quer ir por um caminho e falar, meu, isso aqui eu preciso cortar, isso aqui eu preciso cortar, isso aqui eu preciso cortar. E a gente às vezes tem um pouco de receio com algumas coisas. E nós precisamos colocar os nossos dons e talentos como utilidade. A gente não pode ter uma visão confirmada e deixar os nossos dons na gaveta, gente. Nós temos que colocar nossos dons à prova, nós temos que pegar e pedir para Deus nos usar. Nós não podemos ficar escondidinho, nós não podemos chegar, passar mais um ano e ficar assim sem utilidade nenhuma. Nós temos que ser úteis. Nós não podemos ficar mais num tempo onde nós não sejamos, sabe, refinados mesmo. Deus quer nos refinar. Ele quer nos tratar, Ele quer nos melhorar, e só tem uma forma de melhorar, é fazendo. Eu nunca vi uma forma de melhorar sem fazer. Você tem que fazer e faz, e faz, e faz, e faz. Eu lembro do primeiro gruda que eu ministrei. Eu sei que teve 2 pontos na minha vida que são muito fortes na caminhada cristã. Foi quando eu aceitei ir pro acampamento, e eu não tinha ainda aceitado Jesus, e eu falei pra Carol, namorando, né, no começo do namoro, não, eu vou. E a gente tem que assumir responsabilidade, porque se a gente não assumir responsabilidade, a gente não é melhorado, cara. A gente tem que assumir responsabilidade. Ali, eu conheci Jesus, eu vi esse bando de louco aqui, eu falei, meu Deus, onde é que eu tô, esse povo chorando, e eu abraçava os outros, chorava sem saber o que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, eu quero mais disso pra minha vida. É isso então, eu achava que era outra coisa. E o segundo ponto foi quando o Denis pegou e falou, o bispo pegou e falou que a gente ia ter um curso chamado Barnabé. Mano, eu vim pro curso, você tem muita noção do que ia ser, eu confesso. Eu só sei que ele falou assim, se você quer mesmo, você tem que ter responsabilidade, isso, aquilo. E a gente, o culto era de manhã, a gente mora em Itu, acabava o culto, macarrãozinho da tia Lídia e vazar, mano. Aí fui falar pra Carol que eu queria fazer o curso, né? Aí eu falei, amor, tem uma coisa pra te contar, eu queria fazer o curso do Barnabé e tal, não sei nem muito o que vai rolar lá, mas eu queria fazer lá. Amor, são 4 domingos, o bispo falou, tem que vir nos 4 domingos, é um mês inteiro que a gente vai ter que ficar aqui até tarde e tal. Eu falei, beleza. No final, só sei que no final dos 4 domingos, eu tava como líder de um grupo. Aí eu falei, mano, ou seja, quando a sua visão não está tão apurada, assuma a responsabilidade. Quando você não tem muita noção de o que eu vou fazer da minha visão, assuma a responsa. No caminho você encontra a sua visão, no caminho as missões ficam mais apuradas, no caminho tudo vai ficar mais claro para você. Porque no primeiro gruda lá eu estava desesperado, gente. Tinha uma galera na sala de casa, eu falei, mano, eu não conheço nada de Bíblia. Eu fui ministrado durante 7 anos, mas era num canto de banco, só sentava, escutava, ia embora, praticava na minha vida, mas não conheço. Se alguém fizer uma pergunta aqui, eu vou pedir ajuda dos universitários, né? Zé e Débora, eram os meus universitários. Alguém fazer uma pergunta e falar assim, então, eles são aqui, a função deles é responder perguntas. E engraçado que eu já vejo até algumas coisas, né, que eu falava, que eu não tinha o conhecimento necessário ainda, mas, vamos fazer, vamos melhorando no caminho, que vai vendo o que vai acontecer. Muitas vezes a gente fica meticulosamente pensando, não dá um passo, não anda. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque os nossos dons precisam ser úteis. Até esse texto eu gostaria de ler, 1 Coríntios 12, 4, se puder abrir comigo, irmão. Como diz
diz o Denis no início, ele falou um texto clássico. Vai deixar de ser clássico, pastor, esse ano vocês vão... Primeiro, Podemos ir, irmãos? Mais uma coisa, tá vendo? Uma coisa que eu aprendi assumindo a responsabilidade. Toda vez que você fala para ler um texto, você tem que confirmar se todo mundo já está no texto, entendeu? Se você fazer a primeira vez, você não vai usar que fazer isso. Podemos ir? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A gente não pode ter uma caminhada de muito tempo, gente, e a gente não colocar esses dons espirituais para serem utilizados. Nós não podemos colocar os nossos dons na gaveta. Quantas pessoas aqui que têm dons de conhecimento, que pode falar, Tiago e tio Ferreira, vocês estão agora no mistério de visita aí. Eu quero acompanhar vocês, eu tenho muita experiência, eu quero visitar os irmãos, eu quero pegar e quero aprender com vocês como é que se visita para depois eu poder visitar. Sabe, tem gente que tem o dom da cura e aí não se prepara para isso. Tem gente que Deus te deu os dons. Tem gente que tem o dom da profecia. A gente, né, o bispo até falou, são dons que a gente até às vezes, né, bispo, por uma questão de estilo da nossa igreja, a gente até quase não faz, né? Mas a gente tem que profetizar. Se Deus te deu esse dom, nós temos que usar, né? Até a pastora Mônica e o pastor Valmir, quando ele chama a gente, fala, tive um sonho com você, tem que usar mesmo, tem que usar. Se Deus falou, tem que usar. E muitas vezes a gente tem pego esses dons e colocado e ficado com eles, não feito. E a gente tem que agora, nesse terceiro ponto que eu coloquei aqui da visão, que é de ser útil, imagine uma igreja buscando os dons espirituais. Imagine uma igreja buscando mês a mês, dia a dia. Imagine depois de 365 dias o que acontece. Imagine depois de 2 anos, 3 anos. A gente vai ter os frutos, a gente vai colher os frutos, né? E os frutos, e árvores que dão frutos, a gente tem que podar para dar mais fruto ainda. Nós temos que estar abertos para isso. Então, irmão, se você tem dons espirituais, utilize. Quantas pessoas aqui que a gente sabe que tem dons, que estão guardando esses dons? Nós precisamos utilizar. E o quarto ponto é saber o tempo das coisas. Muitas vezes nós temos visões confirmadas, mas a gente quer que ela aconteça no outro dia. A gente quer que já tenha. E muitas vezes Deus vai nos dar a visão para uma semana mesmo. Olha, no final dessa semana eu estou enxergando isso aqui. Vai ter visão que vai demorar vários anos. Mas se a gente pegar a história de José, por exemplo, né? Ele teve o sonho, ele falou, eu vi os peixes, né? Os peixes prostrados perante um peixe que era ele, ou seja, os irmãos estavam prostrados perante ele, e os irmãos venderam ele como escravo, depois ele foi preso, foi caluniado, isso e aquilo. E aí se você para analisar, é muito louco, porque quando você pega lá ao final da história que ele governa o Egito, o que acontece? Os irmãos se prostram para ele porque ele está governando o Egito. Então muitas vezes a gente tem uma visão, como foi a dele, um sonho muito claro, só que a gente quer que aconteça rapidamente, e o sonho vai demorar um tempo. E aí você vai ser escravizado, você vai ser vendido, você vai ser preso, você vai ser caluniado, e você pensa na verdade que são dores. E aí você fala, nossa, mas Deus esqueceu de mim, o que eu estou passando? Só que mal você sabe que na verdade você está passando por um treinamento. Ou então você está passando mais ou menos como o GPS, assim, né? Vou chegar até lá, você está passando por alguns lugares, mas que esses lugares é que vão te dar exatamente a saída para aquele lugar final. E muitas vezes a gente começa a reclamar, fala, Senhor, mas eu estou passando por isso. É que você não consegue ver o plano inteiro de Deus. Às vezes Ele te honra só te mostrando o finalzinho, te dando essa visão.
Mas você não vai saber tudo o que vai acontecer. E aí você é vendido como escravo e você reclama. E aí você é vendido, você é preso e você reclama. E aí você é caluniado e você reclama. Mal você sabe que tudo aquilo ali era uma preparação para o dia que você tiver que governar, que era a visão de José. Você conseguir governar certo, você conseguir governar justo. Aquele caminho te levar até isso. Então, a gente precisa saber esperar as visões que Deus tem nos dado acontecer. Se está confirmado, irmão, se Deus confirmou, elas irão acontecer. Mas irão acontecer no tempo perfeito de Deus, não no seu tempo, não do jeito, nas suas reclamações, no seu murmúrio. A gente sabe que não é fácil. Nós temos dores humanas que não são fáceis, mas a gente precisa persistir. Jesus já falou que não seria fácil, mas Ele estará com nós, Ele estará sempre com nós. E aí, quando você está nessa visão poderosa, você persiste tudo isso, você passa, você anda, você pode passar qualquer coisa que aconteça na sua vida. Toda vez que você tiver um problema, ou toda vez que você estiver enfrentando um caos de adversidade, é Deus te treinando para frente. Ele está te treinando para alguma coisa que vai acontecer na frente. Ele está te dando a capacidade muito grande de utilizar um poder que só você vai ter. Só existem duas formas de você aprender uma coisa: através do conhecimento e através de uma dor. Aqueles que têm conhecimento e dor, eles são abençoados. Porque se você tem o conhecimento de uma coisa e você passou pela dor de uma coisa, você é abençoado. E mesmo a gente está passando por uma dor e a gente está lá reclamando. Então o tempo de Deus é um tempo diferente. E Deus está nos forjando, mas Ele só forja no fogo. É no fogo, não tem jeito. Eu sei que é difícil, e quando for difícil, a gente tem que orar junto, a gente tem que jejuar junto, e a gente tem que pedir discernimento para Deus. Porque se Deus mostrar que aquilo ali faz parte do plano, a gente tem que comemorar as dores. A gente tem que pegar e continuar e falar: meu Senhor, me forja no fogo mesmo, porque forjado no fogo mesmo não quebra. Forjado no fogo não se desfaz. Tá? E aí, irmãos, a questão dos valores, valores são coisas que a gente não abre mão. Então, quando você estiver planejando o seu tempo, o que você de verdade quer para os próximos anos, o que você de verdade quer para o fim desse ano, Deus confirmar, depois você dê utilidade nisso, e você esperar o tempo para as coisas acontecerem, durante esse período, é aí que entra os valores. Não adianta também a gente chegar, querer acelerar o processo, fazer de um jeito diferente. Nós não podemos abrir mão de determinadas coisas. E é importante, sente com a sua família mesmo, fala: o que a gente não abre mão? O que a gente não abre mão de jeito nenhum? O que você, como cristão, não abre mão? Porque no dia que você tiver qualquer tipo de problema, vai ficar mais fácil para resolver. Você fala: isso aqui não abre mão, isso aqui não abre mão, isso aqui não abre mão, então vamos encontrar outro caminho. Agora, quando você não tem isso mapeado, você não tem isso claro, o que acontece? Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, parece barata. Barata sai daqui, vai para lá, ela não sai em linha reta, Ela faz isso aqui e tal. Ela não tem plano de voo. Não tem plano de voo, barata não veio com GPS. Ela não consegue sair em linha reta, ela faz um rolê muito louco. Parece a gente às vezes na vida, Por quê? Porque a gente não mapeou, a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não sabe que missões nós teremos que enfrentar e nós não sabemos o que a gente não vai abrir mão. Então, missão, visão e valor serve para isso. Para ficar mais claro. Para diminuir discussão, para você não perder tempo mais com as coisas que são bestas. A gente vai ter tempo com as coisas muito besta. E se a gente tiver muito claro isso, eu tenho muito claro onde a gente quer chegar, eu tenho muito claro o que a gente vai ter que percorrer, no dia que for difícil, mas eu sei que é para cá que a gente tem que seguir, vai ficar muito claro. É uma oração que eu sempre faço, eu falo: Deus, não me tire a montanha, mas me dê força para subir. Então, se eu sei que eu quero subir a montanha, se Deus confirmou que é a montanha que eu tenho que subir, eu falo: não tire a montanha. Eu quero força para subir a montanha. Eu quero gás mesmo, disposição, vontade. E durante esse período, os valores vêm para amarrar isso. Os valores vêm para que a gente possa não se perder, sabe? Não ir mais para cá, não ir mais para lá. Não começar assuntos que não devem ser começados. Não falar o que a gente não deve falar. Porque já está muito claro para você, para tua família e para aquilo que você buscou. Bom, gente, acho que eu me estendi no tempo antes. Das 2 vezes que você me deu a oportunidade, eu fui longo. Ah, é? Não, é discípulo. O discípulo pega os discípulos. Não, mas o último culto, não nesse domingo, eu estava no outro, ele acabou o culto sem ver. Eu falei: mano, tem até luz aqui fora, ainda tinha luz. Eu falei: meu, o que aconteceu?
Que bom, né? Que bom que a gente tem um pastor que tem sede de falar as coisas pra gente, né? É isso, irmãos. É isso. Vamos ter um tempo onde, como diz o Salmo aí, 115, a terra Deus deu para nós cuidarmos, né? E a gente tem que cuidar. Passar fome vai ficar tranquilo, você não vai passar, Deus não vai deixar. Se tiver qualquer dificuldade, comida sempre tem. Agora o restante das coisas a gente tem que botar a mão. A gente tem que botar a mão. Tem muita coisa que a gente tem que botar a mão e tem que fazer. E se não souber, chama, pede ajuda, pede instrução, pede mentoria, né? Pede proximidade. Tenho vontade de fazer tal coisa, pode ser qualquer coisa, não precisa ser profissional. Eu tenho vontade de saber abraçar mais, eu não sei abraçar mais. Eu gostaria, no final de 2019, eu gostaria de ter a capacidade de abraçar mais. Porque quando eu comecei a vir nessa igreja, o pessoal falava, eu te amo, rapaz do céu. Me dava um desespero, assim, o pessoal abraçava, era um povo abraçador, um povo beijador. E os homens vinham e beijavam o outro e falavam assim, irmão, aqui nessa minha circunferência aqui, o negócio é de, né? Eu tenho uma certa privacidade. Tinha dificuldade, e eu falava isso pra Carol. Eu tenho dificuldade com isso, falava isso pro Zé, falava isso pra Débora. E fui vencendo. Hoje, irmão, eu abraço vocês, eu beijo, tô nem vendo, né? Eu gosto de estar na recepção, tá junto, tá, isso aqui. E se você tiver qualquer tipo de dificuldade nas suas visões, vamos nos fortalecer. Porque muitas vezes é fácil demais para mim o seu problema, mas para você é muito grande. Aí a gente fala, vai por aqui, vai por ali, segue aqui, faz desse jeito. E de novo, não é só coisas materiais, não são só coisas relacionadas ao trabalho, é tudo, porque tudo está interligado. Uma vez eu estava nos mentoriando, a Carol, e eles estão um texto de um livro que ele falava daquele livro Problema Zoba, que existia um problema físico na vida da pessoa e era causado por conta de uma... Eu nunca consigo usar essa palavra, farpa. Como que é ferpa? Toda vez eu nunca sei falar essa palavra. É uma farpa, tá vendo? É que nem... tá vendo? Farpa. É que no interior, filho. Passou a ponta do limão ali e vira ferpa. E aí ele fala, acontecia aquilo ali, gerava um problema e o cara teve que parar no hospital por conta de uma farpa ou ferpa. Né? Falar assim, colocar entre parênteses no final, ferpa, farpa com um azinho. E aí, muitas vezes acontece isso, muitas vezes a gente não avança porque tem uma área que está parada. E aproveita janeiro para se mergulhar em família, se mergulhar com os seus mentores espirituais aqui, né, com os pastores. Tem tanta coisa para a gente avançar, né, profissional mesmo, tem tanta coisa para a gente poder ir um ajudando o outro. Então é isso, irmãos. Beleza? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bênção, é? Vocês acharam? Não pode achar tanto, não, que ele suga. Não fica enchendo a bola dele, não. Ó, bênção, me alegro quando eu vejo o crescimento de vocês, irmãos. É uma coisa que não tem preço. A gente fica feliz, né? O Rafa foi citando algumas coisas particulares da vida dele, chegar na igreja, namorar com a Carol, ir para o acampamento, e realmente a gente esquece desses, a gente não pode esquecer. São momentos que talvez lá na minha própria cabeça de pastor, será que eu, ao olhar para ele, eu tinha uma visão, uma missão e valores tão completos ao ponto de eu ter uma esperança no que ele poderia se transformar? E a gente pode cometer esses erros, às vezes até com as pessoas, né? Então veja, vocês todos aqui podem exercitar esses princípios ao olhar para o indivíduo também, a pessoa. Ao olhar para alguém, você tem uma visão de amor ao ponto de projetar essa pessoa em lugares em que ela pode estar, mesmo que hoje ela não reúna todos os indícios de que ela pode se transformar nisso? Olha o que Deus fez na vida do Rafael, olha o que Deus tem feito na sua vida, e olha o que Deus vai fazer na sua vida. Não tem jeito, se você ficar, Jesus pegou, se correr, Jesus te pega também, não vai ter jeito mais. Amém?